A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção podemos estar aqui juntos novamente para celebrar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para mais uma vez meditar na Tua santa palavra. Então, para você que chegou nesse canal, para você que recebeu um link compartilhado, para você que por algum motivo está pesquisando uma palavra semelhante a essa, para você que gosta de ouvir pregações, que gosta de ouvir ministrações da palavra de Deus, para você que é membro da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando o Templo, para você que está aqui conosco no canal ADMRT, nós vamos meditar o quanto é importante nós sermos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus não vai habitar no lamaçal do pecado. Não. Ele vai habitar nos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O que é templo para Deus? Nós temos que fazer uma relação com o templo, obviamente, o espaço físico construído para se cultuar a Deus. Nós temos referência do primeiro templo, idealizado por Davi, construído por Salomão. Este templo, ele foi construído para a adoração ao Altíssimo, aleluia, ao Santo Deus Todo-Poderoso. E lá, assim como no tabernáculo, existia o espaço chamado de Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi um pedido de Deus para que ela simbolizasse a presença de Deus. Era preciso para aquele povo que ficou tantos anos ali no Egito, que ficou tanto tempo junto daquele povo idólatra, que ele pudesse ter uma referência de onde estava Deus. A cada vez que eles levantavam um acampamento, e o tabernáculo era montado, e ali ficava a Arca da Aliança, num espaço chamado Santo dos Santos, separado por um véu. Da mesma forma, Davi idealizou o templo e Salomão construiu. Tudo conforme a orientação do Senhor. Assim como o tabernáculo foi construído por orientação de Deus, o templo foi construído por orientação de Deus. E Jesus, olhando, disse que não restaria pedra sobre pedra. E 70 anos depois, cumpriu-se a palavra de Jesus. E o que importa para nós falar agora do templo físico, se começamos falando que cada um de nós pode ser templo do Espírito Santo de Deus. Isso tem total relação com a obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo. O véu da separação foi rasgado. E não era mais preciso que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos para falar com Deus, para a expiação dos pecados. Jesus Cristo pagou todo o preço por nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluias. E Jesus Cristo, ele permitiu, ele nos deu livre acesso ao trono de graça de Deus. E no momento da sua morte e ressurreição na cruz, aleluias, o véu do templo se rasgou. E esse acesso nós passamos a ter. Era vontade de Deus, por isso Jesus Cristo profetizou que não restaria pedra sobre pedra do templo, porque não nos importa ter o templo físico, e sim ter Deus. E assim como está em Isaías, aonde está Deus? Deus está aonde se pode achar. Então, nós temos livre acesso ao trono de graça de Deus. Basta orarmos, basta clamarmos em nome de Jesus. E é isso que o Senhor Jesus nos deixou comissionado. E ele disse que quando ele ascendesse ao céu, quando ele fosse assunto aos céus, aleluias, quando Jesus Cristo subisse, ele deixaria conosco
o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para que estivesse conosco em todos os momentos, momento de fé, momento de luta, momento de oração, momento de clamor, momento de perseverança, momento de júbilo, em todos os momentos, se formos dignos de sermos habitação do Senhor, ali o seu Espírito Santo estará conosco. Se o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, coloca isso como uma pergunta, é porque ele entendia naquele momento que aqueles que estavam na igreja de Corinto não sabiam que o Espírito Santo de Deus poderia estar com eles. Nós temos consciência que o Espírito Santo de Deus habita em nós, ou que ele poderia habitar. Nós temos consciência de que isso pode fazer, ou deveria fazer, toda a diferença em nossas vidas. O que depende de nós para sermos habitação do Senhor? Será que nós somos? Nós temos consciência que somos? Será que Deus habita verdadeiramente em nós? Será que a gente consegue fazer uma autocrítica para entender se esse templo, se essa casa, ela é uma boa morada para o Pai? Vamos fazer uma analogia com uma embarcação de pescadores. Não à toa, porque Cristo convocou os pescadores para fazer parte do seu ministério. Boa parte dos seus discípulos eram pescadores. E nós temos passagem de Cristo na embarcação deles. Eles, muitas das vezes, precisavam atravessar o mar da Galileia. O que esses homens tinham que nós poderemos ter? Ou que nós deveremos ter? Isso é que é importante nós refletirmos. O que eles tinham, aleluias, é que eles estavam com Cristo. Eles andavam com Cristo. Mas nem sempre eles andavam como Cristo. O grande questionamento de Cristo para com eles era justamente esse. Vocês estão comigo há tanto tempo e não me conhecem. Eles estavam com Cristo no barco. E aí Cristo dizia para eles, lance a rede desse lado. E eles diziam, Senhor, como, Senhor? Nós já estamos horas fazendo isso. Por horas e horas nós lançamos a rede e nada conseguimos pescar. Parecia que seria um dia ruim para a pescaria. Mas não. Cristo disse, lançai a rede. E quando eles obedeceram e lançaram a rede quase se rasgou de tanto peixe, aleluias. Mas acontece, queridos, que em determinado momento eles enfrentaram uma tempestade. E a grande questão, amados, é que nós, muitas das vezes, também enfrentamos tempestade. A grande questão é, nós enfrentamos essa tempestade tendo o Espírito Santo de Deus conosco. Nós cremos nisso. Então por que nós vamos temer? Se o Espírito Santo de Deus está conosco, por que nós vamos temer? Que mal pode nos acontecer se Ele está conosco? Mas muitas das vezes nós tememos. Muitas das vezes nós agimos como aqueles discípulos que enfrentavam ali a tempestade e temeram. Acharam que poderiam morrer afogados. Pensem, você está com Cristo no barco. Como que pode o ministério de Cristo acabar? Porque o barco virou e todos morreram afogados. Eles nem acreditavam no poder daquele que estavam com ele. Porque eles andavam com Jesus. Eles não andavam como Jesus. Essa é a grande questão. Nós temos todo o ensinamento de Cristo para andar como Cristo andava. E se nós andarmos como Cristo andava, nós seremos templos dignos de sermos morada do Espírito Santo de Deus. É isso, queridos. Nós seremos templos dignos de sermos morada do Espírito Santo de Deus. E é isso que os apóstolos deveriam fazer estando tão perto dele. Mas nós temos que entender que Jesus também está muito perto de nós. Como está escrito no livro do profeta Isaías, Deus está aonde se pode achar. Ele está no seu quarto.
Ele está na sua casa. Ele está no momento da aflição. Ele está no momento da alegria. Ele está em todo momento contigo. Desde que você creia, desde que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele pode estar com você às 24 horas, te livrando dos pensamentos maus, te advertindo antes mesmo que você peque, antes que você julgue o seu irmão, antes que você deixe de estender a mão para o seu próximo, antes que você minta, antes que você engane, antes que você leve vantagem, antes que você defraude, antes que você adultere, antes que você fornique, antes que você faça qualquer coisa que desagradaria a Deus. Se o Espírito Santo de Deus está com você, ele vai te incomodar antes, porque ele vai dizer para você, ele vai te enviar um sinal no seu espírito mesmo, você vai sentir, a sua própria consciência vai te cobrar, é o Espírito Santo de Deus. Ela vai dizer, não vá por esse caminho, porque se você for por esse caminho, o Espírito Santo de Deus ele não vai estar com você consumindo aquele pecado. O Espírito Santo de Deus não vai estar com você no momento em que você agrada a sua carne e não agrada a Ele. O Espírito Santo de Deus, ele não vai estar com você no momento em que você estiver se sujando. Ele só vai estar no momento em que você estiver plenamente livre. Porque se nós devemos ser como Cristo, se nós precisamos ser como Cristo, nós devemos entender que para sermos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser sem manchas, sem máculas, sem pecado. Mas Cristo não pecou verdadeiramente, mas nós cometemos pecado verdadeiramente. Mas Ele nos ensinou que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E se o Espírito Santo de Deus está conosco, Ele vai impedir que venhamos a cometer determinados pecados. Por quê? Porque nós estaremos voltados para Deus. Nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça, para que da nossa fraqueza venha a nossa verdadeira força. Aleluias. E o Senhor vai estar conosco, o Espírito Santo de Deus vai estar ali conosco, nos fortalecendo para que venhamos a avançar, a vencer. A batalha vem, mas o Espírito Santo está conosco e a vitória é certa. A tempestade veio para os discípulos, mas Jesus estava com eles no barco, aleluias. Jesus estava com eles no barco. Jesus está com você no barco, meu amado. Jesus está com você no momento da dor, no momento do desespero. Ele está com você em meio à tempestade. Você não pode se esquecer. Você não pode achar, o Senhor Jesus, Ele está dormindo. Ele nada vai poder fazer, mas Ele pode. Ele pode, ainda que te pareça, assim como para os discípulos, que Ele estava dormindo. Ele não descansa. E nenhum mal aconteceria aos discípulos, nenhum mal. Se Ele permanecesse dormindo, bastava com que eles crescem. Tanto é que quando eles acordam Jesus os adverte, homens de pequena fé. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habita, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluias! Então, amados, assim como Jesus, nós só poderemos ser templo do Espírito Santo de Deus se nós formos santos, remidos pelo sangue do Cordeiro, com um coração contrito e quebrantado diante dele, um coração que produz fruto digno de arrependimento, um coração que busca se consertar, que não entende, eu nasci assim, vou morrer assim, que não aceita as suas dificuldades como dificuldades corriqueiras, como pecados corriqueiros. Não existe pecado corriqueiro, não existe pecado de estimação, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado, irmãos. Não existe mentirinha, é só uma mentirinha, não existe. Ou você fala a verdade, ou você não fala a verdade. Não existe aquela pessoa que
Fala a verdade de vez em quando e mente quando convém. Não existe a mentirinha boa, a mentirinha que evita problema. A mentira sempre tem consequência. A mentira é pecado. E o que nós temos que fazer é buscar não mentir. Porque se nós mentimos, o Espírito Santo de Deus não está conosco naquele momento. E se nós vamos nessa linha de mentir, de enganar, de tapear, de esconder, de ocultar, se nós achamos que é mais vantajoso falar uma mentira do que falar uma verdade, nós estamos indo contra o ensinamento de Cristo, que diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Se é, eu digo que é. Se não é, não é. Eu digo que não é e ponto. Eu não tenho que inventar, eu não tenho que justificar, eu não tenho que mentir para tentar agradar, mentir para não desapontar, mentir para ficar bem, mentir para não ser punido, mentir para não sofrer as consequências. Não é isso que Cristo nos ensinou. Não é isso que devemos fazer. Nós temos que, se enganamos, se mentimos, se pecamos, nós temos que nos arrepender. Se caímos, nós não temos que ir mais para baixo. Se caímos, nós não temos que rastejar. Se caímos, nós temos que nos levantar. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, aleluias. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos, de fato, santos. Deus quer que a gente siga a santidade de Cristo. Porque foi isso que Cristo deixou para nós. O que Cristo nos disse, queridos? Sejais santos como eu sou. É possível ser tão santo quanto Cristo? É possível não ter pecado? A Bíblia conta de um homem chamado Enoque, que ele alcançou uma perfeição tal que ele não era mais digno de viver nessa terra. Ele alcançou uma perfeição tal que ele, aleluias, subiu aos céus, ele foi transladado. Então, realmente, a nossa imperfeição nos faz continuar peregrinos aqui na terra. Mas nós temos que ser imperfeitos buscando a santidade de Cristo. Nós temos que ser imperfeitos buscando ter um tempo digno de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É como atravessar uma tempestade com Cristo no barco. É isso, meus amados. Agora pense na dificuldade daquele que não serve a Deus, na dificuldade daquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Como é para ele? Como é para ele viver e atravessar tempestades sem ter Cristo no barco com ele? Como é para o não cristão, como é para aquele que não crê, como é para o ateu enfrentar as dificuldades desse mundo, não tendo o Espírito Santo de Deus com ele? Então creia. Abandone tudo o que não te faz digno de ser morada do Senhor. Um local em que não caberá nenhuma imagem. Porque Deus não se deixou representar por imagem. Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Ele não se deixou representar por imagem. Jesus não se deixou representar por imagem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai, a não ser por mim. Nós temos Jesus, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não precisamos de nenhum intermediário. Nós não precisamos de nada. Assim como o povo de Israel perdeu a salvação muitas vezes, porque adorou o bezerro de ouro, Baal, Baalins, porque levou para dentro das suas casas imagem esculpida pela mão do homem, criada pelo homem, que represente uma divindade qualquer, que represente alguém que já viveu, seja quem for. Somente Deus é digno de ser adorado. Voltamos a dizer, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele rasgou o véu da separação para que nós tenhamos um livre acesso a Deus. Esse foi o motivo de Deus ter nos enviado
o Cordeiro Pascal, para que não fosse preciso mais a Arca da Aliança, para que nada mais precisasse representar Deus. Deus deixou que a Arca da Aliança fosse furtada e sumisse. Deus deixou que o templo fosse destruído, porque para Ele não há nada que represente a Deus. Não é a cruz, não é a igreja, nada. Apenas a nossa fé em Cristo Jesus. Não existe intermediário, não existe representação de Deus mais. O que existe é um caminho direto ao trono de graça de Deus. O que existe é o Espírito Santo de Deus morando em cada um de nós, aleluias. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então tudo é lícito para mim, mas nem tudo me convém. Eu posso, não posso? Tanto é que as pessoas fazem. Tanto é que as pessoas praticam. Eu poderia consumir bebida alcoólica? É lícito? É lícito. Mas acontece que o versículo termina dizendo: mas eu não vou deixar-me dominar por nenhuma. No versículo seguinte está escrito assim: os alimentos são para o corpo e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto a um quanto aos outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que está dizendo? O que é fornicação, queridos? Muitos sabem, nem todos. Talvez um ou outro que nos esteja assistindo não ouviu essa palavra. Fornicação é o sexo ilícito, ou seja, antes do casamento. Então, todo relacionamento que seja fora do casamento é fornicação, ou que seja entre pares que não são héteros, fornicação. Isso não permite que o Espírito Santo de Deus habite em vós. É o que está na palavra. Não se deixe enganar de achar que existe um entendimento diferente, de que é possível. Não se deixe enganar. Faça o que é certo. Ande como o Senhor Jesus. Pense em tudo que você for fazer. Jesus faria isso? Se Jesus não faria, meu irmão, não faça. Se o Espírito Santo de Deus te diz isso em pensamento, Jesus faria isso? O Espírito Santo ainda está ali para te falar. Mas se você não ouvir e assim proceder, ele certamente não estará da próxima vez. Então pense nisso. Pense nisso, reflita sobre isso. Entenda que você pode vencer qualquer tempestade com Jesus ao seu lado, com o Espírito Santo de Deus habitando em você. Restaure então hoje o seu templo. Peça perdão dos seus pecados e torne a sua vida digna de receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo com certeza está te revelando agora. O que você tem feito que não tem agradado a Deus? Pense nisso. Restaure o seu templo. Restaure o seu templo e seja morada do Eterno. Em 1 Coríntios 6:20 está escrito assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos glorificar a Deus no nosso corpo, porque Ele pertence a Deus, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Se todas as coisas nos são lícitas, mas se nem todas nos convêm. Se todas as coisas nos são lícitas, mas que nós não vamos nos deixar dominar por nenhuma delas. Não vamos, em nome de Jesus, ser escravo do pecado, nem ter pecado de estimação, nem fingir que nós não praticamos, nem fingir que nós não fazemos, nem nos permitir continuar cegos, não vendo o que está diante de nós. Porque se você está assistindo esse vídeo agora, é porque Deus quer te falar isso. Se você está assistindo esse vídeo agora, e se você está sendo confrontado com essa palavra, e se o Senhor está te mostrando onde você está pecando, peça perdão e peça força para não fazer mais. Não seja escravo do pecado. Pelo contrário, seja livre, verdadeiramente livre em Cristo Jesus. É o que Deus tem para nós. E que o Senhor, em nome de Jesus,
possa hoje perdoar os nossos pecados e nos receber, aleluias, em teus braços, e que o teu Espírito Santo faça uma doce morada em nós, que o Senhor possa fazer uma boa obra em nós, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, aleluias. Então, deixe Deus entrar e terminar a obra que Ele começou. Não espante Ele com a sua iniquidade, com o seu pecado, com o seu descaso. Não. Valorize o Senhor, valorize o que é dele. Aleluias. E esteja pronto para a grande obra que o Senhor tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.